Como ajudar alguém ou as pessoas que você ama a superar algum momento difícil, alguns momentos difíceis que essas pessoas vivem. Como você pode fazer esse movimento de ajudar, né? Estar a serviço de alguém que precisa de você, sem que você se desgaste, sem que você se consuma para ajudar o outro. E como ter esse feeling de: será que eu devo me envolver? Será que não? Como eu faço para ajudar mesmo as pessoas de uma forma que eu não prejudique a mim mesmo? Porque, acredite, nessa busca, né, nesse processo de ajudar as pessoas, a gente tem que entender que muitas vezes você querer ajudar, tá ali em função do outro, nada mais é do que um desespero da sua alma pedindo ajuda. Comece a observar isso a partir de hoje. Às vezes essa necessidade que a gente tem de fazer algo demasiado, até desequilibrado, desordenado, é uma necessidade constante de ajuda que a sua alma está pedindo. Então, quando você estiver nesse movimento de perceber que está pesado ajudar o outro, que você não consegue fazer as coisas por você, para tudo. Esse não é o melhor jeito de ajudar, gente. Eu já atuo nessa área das terapias holísticas há 15 anos e eu vi muita gente no meu consultório se prejudicando para ajudar as pessoas. Isso não é ajudar, porque você é incapaz de dar para o outro aquilo que você não tem. Nesse processo de ajudar de forma desordenada, querendo fazer tudo para os outros e não parando para fazer por você, você não está conseguindo fazer o máximo que você poderia, ou muitas vezes você não tem a força que você teria para ajudar as pessoas, como quando você está ajudando a si próprio. Então, ajudar a si próprio é um ato de amor também pelo outro. Quando eu faço por mim, eu me sinto mais forte para fazer pelo outro. E essas grandes lições eu fui aprendendo como terapeuta e também como pessoa na minha vida, porque, acreditem, eu já fui a pessoa que me consumia para ajudar as outras pessoas e às vezes ainda faço isso, tá? E quando eu percebo que eu tô pensando mais em ajudar o outro do que a mim mesma, eu paro tudo. Opa, o que eu tô querendo fazer pelo outro é algo que eu estou necessitando fazer por mim. Quando eu faço por mim, através do meu exemplo, eu inspiro muito mais e eu ajudo muito mais. Porque esse magnetismo, essa força interior que eu vou adquirindo para minha vida, eu respingo na vida de quem tá ao meu redor. Porque quando as pessoas te veem como alguém que tá se fortalecendo, que tem autoestima, que tá bem, isso já é um ato que faz com que as pessoas se inspirem na gente e, inevitavelmente, a gente já tá ajudando as pessoas por aquilo que nós estamos fazendo por nós. Eu sei que o papo de hoje é profundo, porque a gente tá na véspera do Natal, né? Não sei quando você vai ver esse vídeo, mas eu acredito que as lições e a mensagem dele vai servir para qualquer momento da sua vida. Mas no dia em que ele tá sendo divulgado aqui no nosso canal e no dia que a gente tá propagando essa mensagem, é um dia antes do Natal. E nada mais intenso ou nada mais importante do que a gente parar agora para refletir sobre o ato de ajudar, né? Inclusive eu escrevi um livro falando disso, e este livro, ele fala sobre você aprender a se ajudar em primeiro lugar, porque muitas vezes o que a gente faz é fazer para o outro, pelo outro, aquilo que não estamos fazendo por nós. E aí o ato de ajudar se torna pesado, se torna difícil, é uma carga que você parece que tem que carregar. Mas sabe por que isso acontece? Porque você não está ajudando do seu lugar. Então tem uma prática que eu gosto de fazer quando eu vou me preparar para os meus encontros, para as minhas aulas, para os meus vídeos, para conversar com alguém da família, até mesmo no bate-papo em casa. Às vezes meu marido vai me pedir uma ajuda para alguma coisa, ou alguém da minha família solicita algo. Antes de eu falar alguma coisa a respeito, antes de eu me posicionar, eu sempre mentalizo do meu lugar de filha, do meu lugar de esposa, do meu lugar de professora, de terapeuta. Aí eu encaixo o meu lugar dentro de mim. Como eu posso ajudar? Essa é uma prática, uma dinâmica. Douglas, coloca aí na tela pro pessoal, tá? Anotem essa frase, levem com vocês isso, porque é uma coisa que eu volto e meia eu falo aqui nos vídeos, mas volto a repetir isso pra vocês. Do meu lugar de quem eu sou na vida dessa pessoa. Como eu posso ajudar? Porque quando você procura se colocar no seu lugar, você se fortalece para ajudar as pessoas. Quando você vai aconselhar alguém e você tenta ser maior que aquela pessoa, no sentido de seu pai, sua mãe te pedem uma ajuda, né? Filho, tô precisando de uma dica. Dificilmente os pais fazem isso, né? Vamos combinar que isso não é uma coisa muito comum de acontecer, porque normalmente os pais não gostam de pedir ajuda pra gente. Pode até ser que alguns pais sejam viciados em querer a nossa ajuda, mas será que eles pedem ou será que eles insinuam e a gente sai correndo pra ajudar? Os meus pais nunca me pediram ajuda, gente. Na verdade, uma vez, o meu pai me pediu ajuda, nem foi ele.
Agora que eu tô voltando no tempo e tô pensando, não foi ele que pediu não. Inclusive, ele se sentiu mal por ter que me chamar pra ajudá-lo. Alguém me ligou pra pedir ajuda. Olha que interessante, agora que eu tô conversando aqui com você no vídeo, eu tô me lembrando de alguns momentos, né? Tô lembrando de uma fase aqui, um momento que meu pai foi fazer uma cirurgia de cataratas. E ele não me avisou nada. Foi pro médico, eu nem sabia que ele tava fazendo o tal da cirurgia de cataratas. Ele comentou comigo que ia fazer, que ia no médico pra ver e tal, e depois ele não falou mais no assunto e eu não lembrei mais. Um belo dia eu recebo uma ligação de uma secretária de uma clínica dizendo: Kátia, tu pode ir buscar o teu pai, que ele fez a cirurgia de cataratas e a gente não pode liberar ele pra dirigir. Ele quer ir embora sozinho, mas a gente não pode liberar. E eu falei: nossa, meu pai tá fazendo cirurgia de cataratas. Ela: sim, tu não tá sabendo? Eu falei: não, ele não me falou nada. Eu disse: não, pode deixar, vou dar um jeito, já tô indo aí buscar ele. E aí quando eu cheguei lá, ele tava chateado, assim, ele falou: ai, que saco, eu queria ir embora, eu tô enxergando, eu tô bem, não tem nada, tá tudo certo. Não queria te incomodar, filha. É isso que os nossos pais sempre pensam. Puxa, eu vou ter que incomodar o meu filho, eu vou ter que importunar o meu filho. E por mais que tenha alguns pais que tenham essa coisa, essa atitude, né, esse vício de sempre querer a ajuda dos filhos, às vezes você tem que parar pra observar se eles realmente pedem a sua ajuda. Ou se é você que se intromete pra ajudar eles, sabe? Então eu vejo muitas vezes, esses tempos também eu fui na casa da minha mãe, ela tá fazendo uma reforma e eu não sei como que tá a vida financeira dela, ela sempre teve enroscada com a vida financeira, mas ultimamente eu não pergunto mais, não me envolvo mais, porque antigamente eu pagava as contas pra minha mãe, eu vivia ajudando ela e ela se sentia mal com isso. Isso não era equilibrado, isso não era legal pra gente, pro nosso relacionamento mãe e filha. Porque na verdade, geralmente são os pais que nos ajudam. Não que os pais tenham que te ajudar financeiramente, tá? Eu não concordo com isso, porque depois que você é adulto, você não tem que ficar pegando dinheiro dos pais, você não tem que estar pedindo ajuda dos pais, acho que não é por aí. Depois que a gente é adulto, tem o nosso trabalho, tem a nossa vida, ok. Mas às vezes os pais querem nos ajudar, eles querem nos dar um presente, eles querem nos auxiliar, ok, né? Aí você tem que medir e sentir se essa balança tá em equilíbrio ou não, tá? Sempre fique atento a isso. Se você se incomodar, se isso não soar como algo legal pra você, repensa, tá? Revê, porque não é legal, né, gente? Às vezes não é interessante. A gente até tava falando esses dias, o Douglas se mudou recentemente, né? Tá na casa dele, né, Douglas? E a gente tava falando de como é importante quando chega aquele momento que a gente vai voar, né? Vai ter a nossa vida, vai ter a nossa liberdade, vai ter a nossa casinha, nosso apartamento, nosso cantinho, vai viver, vai sair da barra da saia da mãe, né? Tem que ter esse momento. Então, é importante a gente ter esse discernimento, né? Esse equilíbrio entre o dar e receber, porque quando a gente só recebe e também não faz a nossa parte, não é legal e vice-versa, né? Eu me dou, mas também não recebo. Ok, baseado nisso, pensando em tudo isso, refletindo em tudo isso, sempre ajude, aconselhe, oriente do seu lugar. Então, se os seus pais te pedirem algo, sempre para tudo, respira e pensa, do meu lugar de filho, como eu posso realmente ajudar? Então, sobre o exemplo que eu comecei a falar antes e acabei voltando num outro assunto, a minha mãe tá fazendo uma reforma lá, eu fui lá ver e tem bastante coisa pra fazer. Eu poderia ajudá-la financeiramente, mas eu não vou fazer isso sem que ela me peça. Eu poderia oferecer? Poderia. Bah, mãe, tá precisando de ajuda? Precisa de um dinheiro pra fazer? Quer ir me pagando depois? Mas eu não vou fazer isso. Porque isso faz com que a outra pessoa lá do outro lado se sinta inferior, diminuída com a vida, sabe? Tipo, ai, putz, eu não tenho dinheiro nunca, ela sempre tem que estar me ajudando, ai, que saco. A pessoa, no fundo, ela não gosta, gente. Por mais que você acredite ou você olhe para os seus pais ou para alguém que sempre te pede ajuda e você pense que você tá fazendo um bem para ela, se você tá sempre ali disponível para ajudar, fazendo por ela, ela nunca vai conseguir encontrar forças para fazer o dia que você não estiver ali, porque a gente não é eterno, né? E um dia que a gente não possa estar ali para ajudar, como é que aquela pessoa vai se virar? Então a gente precisa ter esse entendimento, né? Esse olhar, essa postura diante da vida, entendendo qual é o nosso lugar. E quando a gente pensa que, mas é que as pessoas me forçam a sair do meu lugar, as pessoas me pedem, elas me solicitam. Será mesmo? Ou será que é você que precisa da aprovação das pessoas e tá sempre fazendo pelo outro aquilo que você não faz por você? Comece a parar um pouco, uma dica, tá? Para tudo e começa a olhar se essa ajuda que você tanto dá pros outros não é uma ajuda que você precisa dar pra si mesmo. A minha sogra tem esse costume, né? Ela olha um vídeo, ela olha uma entrevista, ela olha uma coisa muito legal e ela manda, né? Gente, ou ela manda uma mensagem, ou ela avisa, gente, vocês têm que olhar. Às vezes ela liga pro meu marido, Ronaldo, liga a TV no canal tal lá que tá dando tal coisa. E às vezes a gente tá fazendo uma coisa que não tem nada a ver com aquilo, sabe? E ok, ele respeita, ele ouve, mas às vezes a gente não olha, sabe? Não tá afim, não é o momento. Por quê? Não é o nosso momento de olhar aquilo, mas pra ela é. Então eu brinco com ela sempre, ô dona Marlene, a senhora tem
que parar pra olhar pra você. Se você tá assistindo isso, se isso caiu pra você, é porque é pra você assistir, é pra você ver. Então, às vezes, quando a mensagem vem, ela vem pra gente, ela não vem pra gente passar adiante ainda. Absorva você a mensagem, sabe? Olha com carinho essa mensagem, absorva o conhecimento, o aprendizado daquilo primeiro, saiba receber, porque a gente é muito bom na arte de se doar, mas a gente não sabe receber. Então, se alguém te manda uma mensagem, você achou aquilo muito legal, primeiro absorva, sinta, receba, depois passa adiante, depois manda pra alguém, porque aí você tá recebendo, você tá aprendendo a receber os presentes do universo. E é assim que a gente se fortalece para ajudar as outras pessoas. Então, quando alguém está passando por um momento difícil, do seu lugar, do melhor que você pode, sim, ajude, aconselhe, estenda a mão, mas não seja maior que aquela pessoa, porque quando a gente tenta ajudar fora do nosso lugar, geralmente a gente se coloca como maior, né? Às vezes no ato de ajudar os nossos pais, a gente se coloca como pais deles, não como filhos. E aí quando eu faço isso, eu estou ocupando um lugar muito grande, porque é o lugar dos meus avós, que são muito maiores do que eu. Na ordem e na hierarquia da vida, quem veio primeiro é maior. É uma lei, gente. Não adianta brigar com a lei. É uma lei universal que tá aí, que rege a nossa vida. E a gente precisa, nesse processo, sempre se colocar no nosso lugar, respirar e pensar, bom, agora eu tenho força para ajudar. Agora eu posso fazer pelo outro. E isso se aplica para o terapeuta também. A nossa postura de terapeuta, o nosso lugar de terapeuta não é o lugar de salvador. Não é o lugar de, meu Deus, eu tenho que salvar essa pessoa. Não. Quem tem que salvar a si mesmo é o próprio cliente. Nós estamos aqui para nos salvar, não para salvar alguém. Faça por você, né? Esteja nesse processo constante de evolução, porque a sua vida nunca vai estar 100% resolvida para você poder ajudar alguém. Mas se você tiver num processo de evolução constante, todos os dias fazendo melhor e mais por você já está automaticamente ajudando as pessoas, porque a nossa maior e melhor maneira de ajudar o outro é através do exemplo. É assim que a gente inspira as pessoas. Então, se eu estiver fazendo por mim, eu estarei ajudando o outro, eu estarei fazendo pelo outro. Então, eu vou deixar um mantra hoje pra você, tá? Primeiro, essa frase mágica aqui, tá? Que ela ajuda muito para que você se coloque no seu lugar no ato de ajudar. Então, no meu lugar de quem eu sou na vida dessa pessoa, como eu posso ajudar. E o seu mantra de hoje, que você vai levar com você, é: eu faço por mim o que eu faço pelo outro. Para você incorporar essa ideia de que primeiro eu, depois o outro. Primeiro eu me ajudo, depois eu ajudo o outro. Então eu faço por mim o que eu faço pelo outro, tá certo? Leva esse mantra com você, leva essa frase anterior que eu falei aqui, do meu lugar, como posso ajudar, e comece a incorporar esse conceito todos os dias. Provavelmente você vai precisar ver esse vídeo mais de uma vez, tá? Porque são conceitos que fogem de crenças e verdades que a gente aprendeu sobre a vida. Não é fácil para todo mundo absorver esse conhecimento da maneira que eu te trouxe. Então, assista, vá absorvendo. Se você não concordar comigo, não é que eu quero forçar você a gostar desse conteúdo, não, ou concordar com ele, porque eu já fui essa pessoa que não concordava com nada do que eu disse aqui. E nessa época, ajudar as pessoas era um peso pra mim, porque eu não admitia que eu queria ocupar um lugar que não era meu na vida das pessoas. Agora, se você já baixou a cabeça aí e pensou, puxa, posso evoluir aqui, posso melhorar ali, ou uau, já tô no caminho, eu já tô me colocando no meu lugar, ajudar as pessoas já tá mais leve, não tá tão ruim, não tá tão difícil, você tá no caminho de realmente conseguir ajudar as pessoas da melhor forma, do melhor jeito, acredito eu, tá? Isso não é um conceito da Kátia, isso é um conceito da vida, gente. Eu tô falando aqui de coisas que têm a ver com leis universais. Se você for estudar a lei da troca, a lei da hierarquia, principalmente, você vai ver que tudo que eu tô falando aqui é uma lei do universo. Não foi a Kátia que inventou. Não é um conceito que eu trago pra vocês do nada, que eu acredito, que eu gosto, que eu acho legal. Não, é um conceito da vida mesmo. São leis universais que estão operando na nossa vida o tempo inteiro e que eu trouxe de uma forma bem simplificada e prática pra você no dia de hoje absorver esse conhecimento e levar ele pra sua vida, pra sua realidade. Tá bom, meus amores? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!